Olá, seja bem-vindo ao nosso site Casal Neurologista. Eu sou a doutora Belisa, neurologista em Juiz de Fora, e nesta página vamos falar sobre deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual. Este termo, deficiência intelectual, é um termo relativamente novo, que veio para substituir o antigo termo retardo mental, que é um termo com uma conotação pejorativa, negativa muito grande na nossa sociedade. Quando eu digo que uma pessoa tem deficiência intelectual, eu estou me referindo à capacidade de inteligência dessa pessoa. Isso gera consequências não só no aprendizado da escola, da leitura, da escrita e da matemática, mas também a pessoa tem dificuldade nos autocuidados, nas atividades do dia a dia, nas relações interpessoais. Geralmente, são os indivíduos infantilizados. A gente vê que são crianças que preferem a companhia de pessoas mais novas, que gostam de brinquedos de crianças mais novas e que principalmente precisam de ajuda para fazer as coisas do dia a dia. Durante a consulta, então, a gente pergunta algumas coisas. Por exemplo, como que essa pessoa faz para tomar banho, para escovar dente, para pegar os objetos, para resolver os pequenos problemas do dia a dia? Ela precisa de ajuda para isso? Como que ela se relaciona com as pessoas da mesma idade, com as pessoas mais novas e mais velhas? Como que são as dificuldades? São só na escola? É em casa também? São nos outros ambientes? Isso tudo a gente vai conversando durante a nossa consulta. É importante lembrar que o transtorno do desenvolvimento intelectual tem que começar na infância, tá? Isso é um dos critérios diagnósticos. Não adianta isso começar na vida adulta, que a gente não chama de deficiência intelectual. Qual é a origem da deficiência intelectual? A gente sabe que são 3 grandes grupos. O primeiro é o grupo genético, né? Então, por exemplo, o maior representante desse grupo são os pacientes com síndrome de Down, que tem a origem da sua deficiência intelectual na alteração cromossômica. Uma outra origem pode ser a ambiental, e ela pode ser por exposição do feto, ainda no ambiente intraútero, a toxinas, a infecções, pode ser devido a algum problema na hora do parto, pode ser algum problema nos primeiros anos de vida, por exemplo, desnutrição, falta de incentivo, doenças graves, meningite, por exemplo. E a terceira causa é idiopática, quando a gente não encontra, na verdade, a causa da deficiência intelectual. Como saber se o quadro é leve, moderado ou grave? A gente divide de acordo com a quantidade de ajuda que essa pessoa precisa. Se ela precisa de ajuda só para algumas coisas, se ela precisa de uma ajuda considerável, quase o dia todo, ou se ela precisa de ajuda o tempo todo, né? Como se ela precisasse de um cuidador mesmo. Aí, de acordo com isso, a gente classifica entre leve, moderada a grave. Aqui no texto eu vou deixar um pouco mais de detalhe sobre essa classificação. O diagnóstico da deficiência intelectual é feito primeiramente pelo neurologista ou pelo psiquiatra que tem experiência nesses transtornos do neurodesenvolvimento. A gente faz primeiro uma conversa bem criteriosa com a família, com o paciente, faz o exame físico, o exame neurológico e avalia a necessidade de fazer um exame de neuroimagem. Alguns outros testes, às vezes, são necessários também, como testes para avaliar erros inatos do metabolismo, testes genéticos, testes metabólicos. Isso na consulta a gente avalia quais os pacientes vão ter necessidade de fazer esses testes. E o teste do QI, né? A gente sempre recebe essa pergunta na hora da consulta. Esse teste é feito durante uma avaliação neuropsicológica. Então, são várias sessões com o neuropsicólogo, fazendo vários testes, e um desses testes é o teste de QI, o coeficiente de inteligência. Este teste ele não é mais fundamental para dar o diagnóstico, mas ele corrobora o nosso diagnóstico, tá? É importante as famílias que têm condição poderem fazer esse teste. O tratamento ele vai ser feito por uma equipe multidisciplinar, que vai ser composta pelo fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo e às vezes o fisioterapeuta também, quando essa pessoa tem algum problema na sua motricidade. Alguns pacientes com deficiência intelectual vão precisar de tratamento medicamentoso. Esse tratamento geralmente é para
controlar algum comportamento disruptivo, por exemplo, uma agitação muito intensa ou um quadro de agressividade. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou sobre algum outro tema da neurologia, procure a gente nas redes sociais. Nós temos um canal no Instagram e um no YouTube, que chama Casal Neurologista, o mesmo nome desse site. Lá a gente coloca muita coisa interessante, muita informação de qualidade. Ok? Um grande abraço, conte comigo. Até a próxima!